Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, manhã ensolarada, bastante agradável aqui em São Paulo. Céu azul, 8/4 de 2022, 11 horas e 40 minutos. Temos 23 graus, 26. Atualizou meu termômetro aqui, 26 graus. Eu desejo uma ótima sexta-feira a todos, muita saúde e paz. Queridos, eu acabei de colocar um conteúdo no Telegram. O que o mercado fez? Ele veio aqui na região de 117,535. Havia uma barra elefante, sim, porrada, pausa, porrada. A barra das 10h30 no 30 minutos, porém, entretanto, todavia, segurou nesse suporte e é a barra gêmea. Uma barra nega a outra. E agora já começa o movimento ascendente. Qual que é a tendência? Vir aqui no 119,290 no início da tarde. Quando você vê algo assim, que é forte, mas um pouco enigmático, está rompendo média, abaixa o tempo gráfico. Você vai ver as entranhas aqui da movimentação. E nas entranhas da movimentação, média de 21 rompida, nós temos uma simetria em V com 119,290 como alvo para hoje. Então aí à tarde deve buscar essa região. Certo? Então eu vou fazer aqui o estudo prestigiando os nossos amigos do YouTube. Vamos lá. Deixem o like, compartilhem o vídeo, falem do canal. Assim vocês ajudam a divulgar um trabalho que é feito com a maior dedicação e profissionalismo possível. Lucas Baldasso, que bom tê-lo aqui. Uma aula completa para todos os investidores. Obrigado por tudo. Professor sempre muito preciso, atual e objetivo em suas análises. Grande abraço. Bom ter você de volta aqui nos comentários. Sua presença é sempre uma honra para todos nós, Lucas. João Vinícius, boa tarde, nobre Wagner. O mini índice cansou nos dias de ontem e hoje, verdade? A gente alertou, né, na semana passada. Eu falei, pessoal, não criem grande expectativa pro final dessa semana e início da outra. E aí eu entendi que entre quarta e quinta formava-se um fundo, e esse processo tem continuidade hoje, então continuo com o mesmo racional. Seria um movimento corretivo natural, uma possível reversão, um movimento corretivo natural. É isso que eu penso, que Deus ilumine a todos nós. Então o mercado ele veio na média, né? Então, média de 21 testada a 3 sessões seguidas. A mínima de hoje, ela praticamente coincide com a de ontem, né? De 117,535, 117,515. E as máximas também, ó, 119,435, 119,290. Não precisa nem falar que a gente tem uma mega resistência, ó, 119,310 topo anterior, as duas máximas e a média de 5. Então precisa romper o 119,310 e aí ele vai, se romper 119,310, passa batido pelo 119,435 na minha visão. Quem sabe hoje, né? Nós temos um ombro cabeçoma invertido, mas que nem se aplica porque voltou aqui no segundo ombro. Eu tinha traçado pivô também, isso daqui muda para um fundo duplo. E o fundo duplo teria o seu eixo justamente no 119,435, que seria ali o eixo de um W, de um fundo duplo. E eu não duvido que essa região seja alcançada ainda hoje, ou perto disso, região da máxima aqui cumprindo a simetria. Certo? Querido amigo Marcos Pereira, caro professor Saúde e Paz, vamos que vamos. Seguimos comprados no milho no mini índice, é isso mesmo. Forte abraço, Fúria, fica com Deus, tudo de melhor a você, que é um querido amigo, companheiro de todos os dias. Trader top, top campeão, obrigado. Boas-vindas aqui, que o canal seja útil a você, querido amigo. Então vamos ver o milho que o Marcos citou. O milho é aquela história, pessoal, você não vai acertar o olho da mosca, né? Então, até respondi uns 2, 3 e-mails ontem dos alunos falando sobre o milho. Eles perguntavam da relação com dólar, de demanda, fundamentos. O milho, né, ele é muito utilizado no exterior para o etanol, aqui no Brasil, em vários países que tem na agricultura
parte importante da sua economia para a alimentação de animais, por exemplo. E essa situação entre Rússia e Ucrânia, ela tende a trazer uma pressão positiva para o milho. Como é que a gente chegou no objetivo da correção? Nós medimos através de Fibonacci essa distância e soltamos a partir do rompimento. E aparentemente vai formar um fundo duplo aqui. Então tá tudo certo. A gente não acertou a mínima do milho, mas a gente quase acertou a mínima. Foi bem perto disso. Então estamos confiantes, semana que vem, talvez na segunda-feira mesmo, já entre numa zona de lucro a commodity. Nosso querido amigo Luiz Gouveia, boa tarde. Poderia analisar o INTC? Claro. E aí nosso amigo pergunta, a queda do dólar explica a diferença entre os gráficos de INTC e TCL? Sim, explica. Se sim, vale a pena capturar essa queda via compra de BDRs? É uma possibilidade, Luiz. Eu prefiro investir direto, mas é uma possibilidade, é uma situação inteligente, porque se o dólar está em queda, para nós que temos as nossas economias em real, isso é vantajoso. Ok? Então eu vou fazer o estudo de todos esses ativos que você comentou. Então, vamos lá, INTC, colocar o gráfico diário. Intel foi uma das ações que a gente teve em carteira quando... O que eu fiz, né? É que tem palavras que parecem meio pretensiosas, eu procuro sempre ter uma postura bastante serena e humilde aqui, mas a gente poderia dizer que eu desbravei o mercado americano quando não tinha Avenue ainda, alguns anos atrás. Vivenciei uma experiência positiva e abri essa possibilidade aos alunos, né? A gente capinou o mato ali, fez o trabalho mais difícil. E uma das empresas que a gente tinha em carteira na época foi a Intel, que deu um lucro muito bom. Tem até um estudo de caso no nosso Instagram, ainda hoje. Minha filha está mostrando uma latinha de milho ali, eu falei do milho, e ela muito inteligentemente achou a latinha de milho, é isso mesmo. A gente usa para alimentação também, né? Fazer pizza, lanche, galinha gosta de milho também, por aí vai. Então a Intel, eu acredito que é uma boa nesses níveis aqui. Tem gap aqui abaixo. Nesse caso eu trabalharia com stop abaixo da mínima do dia que eu fiz essa entrada. Mas de repente você entra e stopa no mesmo dia. Mas você protege. Se descer mais, de repente fechar o gap, você tem uma situação descontada, né? E é claro, né, você vai ter o impacto do dólar aqui se você for estudar a BDR. As BDRs elas finalizam aqui com 34. Então é uma situação interessante, mas eu também trabalharia com stop, que isso aqui pode ser um mastro bandeira de baixa. Ok? Quando não é algo muito claro, você está comprando assimetria, uma possível inflexão de um ativo que está bem pressionado, nesse caso eu gosto de trabalhar com stop. Então, para quem fala que eu não gosto de stop, são casos e casos. O que eu não gosto é daquele stop abobalhado. Você entra num ativo, ele está formando uma figura, eu vou botar o meu stop. Pô, vai ser estopado, aí não faz sentido nem entrar. Então, Facebook, nesses níveis eu penso que é interessante sim uma compra. Né? E a ITLC4, que é a BDR da Intel, idem. Aí o Luiz pergunta sobre China 11, fecha o gap antes de tomar a alta. Diversas ações como o Home, NTCO, a Via parece segurar na média móvel de 20. Faz sentido a leitura? Vamos ver. Então, primeiro, China 11. China 11, a gente acertou todas as trading ideas que nós tivemos, mas agora está muito travado, né? Na verdade, pode fechar o gap sim, candles pequenos. Fechando o gap, aí eu seria comprador. Aí sim. E aí, fazendo esses estudos aqui que o Luiz, nosso querido amigo, pediu. Home é uma empresa que eu admiro muito, né? Ela está um pouco abaixo da média de 21, então mais ou menos na de 20, fazendo um pullback aqui na LTB rompida. Eu entendo essa movimentação. Ó, PSB indica Alckmin para vice de Lula. Acho que isso daí pode fazer preço positivamente no mercado. Se o TradingView não travar nos últimos dias, não é o TradingView. Então a gente conta até 3 e ele volta. Legal.
A NTCO, aquela Natura, que é uma das empresas que a gente tem em carteira. Ela faz parte do nosso portfólio. Já amparada na média de 21, se observou bem, topo anterior. Situação que deve sustentar a continuidade da alta. E nós temos Via. Via é a antiga Via Varejo, né, que já foi esposa, inclusive. Eu prefiro Gemate, né? Via está no canal de baixa, abaixo das médias, não é tão interessante o gráfico. Eu acho o Gemate uma empresa mais resiliente, né? Grupo Mateus, se olha os fundamentos, né? Tem um mastro maior. Aqui não é exatamente um mastro bandeira, mas se houver um pivô, ele pode ir muito mais longe, além do que a gente tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Perfeito? Então assim eu atendo os amigos do YouTube. Muito bem, deixem o like, participem. O aluno por aqui é importante porque é a nossa razão de ser. Top Traders, a casa do investidor. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Falar sobre os índices. Primeiro o índice de consumo. Semana passada eu comentei para que os alunos não tivessem grandes expectativas no curto prazo e que quem estava atrasado provavelmente teria a oportunidade de entrada nas ações das carteiras e também nos benchmark. No caso do mini índice, né, ou de repente quem opera a Bova 11, enfim, nosso comando oficial é no mini índice. Então o índice de consumo, por exemplo, ele fez uma correção no preço. Normal, ó, veio na média, a tendência é voltar a subir no curtíssimo prazo. O índice de energia, a aproximação da média de 21, já voltou a subir. Movimento técnico, movimento natural. Você vê quando o índice está forte, quando ele nem chega a tocar a média de 21. Ele se aproxima tão somente. O IMAT tem essa anemia aí do petróleo e do minério e ele arrefece, né? É o índice mais complicado de mensurar hoje em dia, mas eu não acredito que ele estenda uma queda muito além, apesar de ter uma simetria que sugere aqui ser em formato A. E nós temos o IMOB. O IMOB forma aqui uma sombra inferior longa. Eu acredito que ele reduza bastante essa queda e feche perto da máxima nessa sexta-feira. Eu comprei energético novo aqui, energético Bali Energy Drink. Isso aqui é de cranberry. E ontem na mercearia lá tinha uma concorrente do Corote. Depois eu vou colocar umas enquetes nos stories, eu vou usar as fotos. E a FNC é um bom sinal, mínimas e máximas mais altas nas últimas 3 sessões, isso é interessante. E o Small 11, ele vem num topo anterior, ó, que gerou essa grande queda, deixa a sombra inferior, é para o alto e avante. Bolsa de Xangai, inclinação de alta. Qual que é a minha interpretação? Pivô em desenvolvimento, vai romper segunda ou terça-feira. E o índice Nikkei também, ó, fechou o gap e tende a voltar a subir. O minério me incomoda um pouco, eu confesso, né? O minério, ele provavelmente vai se aproximar da CLTA de novo, a gente espera que segure. Só que tem uma simetria em A, né? A simetria em A, ela pode ser estancada se houver um pivô em formação. E nesse caso a LTA será o divisor de águas, né? Uma vez perdida, ela vai jogar o preço a 143,70. Se for respeitada ou nem for tocada, a tendência de romper o pivô a 168 é bastante provável, e nesse caso teríamos um movimento de alta interessante, amplo à frente, né? Então está entre a cruz e a espada. Nós temos o petróleo Brent, que é a principal referência para a Petrobras, negociado na ICE em Londres. O petróleo ele vai fazendo topos e fundos descendentes, está abaixo de uma linha de tendência de alta, tende a cair um pouco mais, talvez buscar algo perto de $95 nos próximos dias. E o WTI não é diferente, né? Ele está vindo aqui numa base de simetria em A 93,53, quase tocou, mas eu penso que vai um pouquinho abaixo desse valor, né? Vai testá-lo, primeiramente, perde, de repente vem $88 aqui. E o pulo do gato seria 93,53, que se você for observar de forma mais longa, ó, topo,
fundo topo. Então um pivô de baixa de grandes proporções pode ser acionado na perda de 93,53. Títulos americanos de 10 anos, não tem fim a alta, né? Cada vez que um Fed Boy fala, o discurso é hawkish, Falcão, teve a ata do Federal Reserve, vai subindo e não tem sinal de topo. Índice Nasdaq na tela. Qual que é a minha visão? Um fundo será formado a qualquer momento, esse gap vai trabalhar como um imã, padrão do farol puxando o preço, só que a gente tem um topo duplo em desenvolvimento, enquanto abaixo é 114,131. S&P já tem uma formação de fundo mais evidente, uma pinça, né? E acima de 4.507 anula, neutraliza o topo duplo, inclusive tem topo mais baixo que o anterior. Topo duplo assim é complicado, o mercado tem que ter bastante força para anular e neutralizar esse padrão. E quando a gente observa, caríssimos, o Dow Jones tem uma situação bastante peculiar e interessante aqui, que é a seguinte. Há um martelo sendo acionado hoje, sim. Nós temos um rompimento falso da mínima do dia 23 de março a 34,353, mas se ficar dando bobeira aqui o Dow Jones vai formar um ombro cabeça a ombro. E aqui façaria neckline. Mas eu creio que seja muito difícil, a simetria em V vai falar mais alto, vai puxar o preço aqui para 35,372. Nesse caso você tem que ver o contexto. Porque o gráfico, por exemplo, do Dow Jones, se você olhar Dow Jones, S&P e índice Nasdaq, de forma absoluta, quer dizer, individualmente os gráficos são confusos. Se você tentar achar uma relação entre eles é mais confuso ainda. É momento, né? Mas observando o gráfico do Dow Jones, eu acho que vai ser para cima por causa da simetria em V e pelo fato de acionar o martelo e estar renovando máximas ao longo do dia. Índice VIX, repique, tendência a voltar para o CLTA. BZQ inversamente proporcional na sua bolsa vezes 2, também repique tímido, nada que preocupe ou que seja significativo. E nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Tem um detalhe no EWZ que me causa, não que eu fique preocupado, né, mas assim, que me deixa mais atento, né, me faz acompanhar mais tempo, buscar fundamentos e tal, que é essa ilha de reversão. Né, a gente tem 3 candles praticamente isolados, só que é aquele negócio, né, fechou o gap a 38,24, neutraliza a ilha e aí dispara. Só que para isso está aproximando média de preço. Então assim, ser um bom leitor de gráficos, né, não necessariamente um grafista, um analista gráfico, mas ser um expert em gráficos, né, que é uma das bases da nossa metodologia, o que a gente ensina na imersão, inclusive no curso preparatório, que é o 360 e tudo, é interessante, mas o aluno ele tem que ter a sagacidade de ler o contexto, trabalhar com os fundamentos, com a agenda de indicadores, com o fluxo, né? Isso é tão importante quanto o gráfico. E quando a gente vê, né, pessoal, por exemplo, Bolsa do Reino Unido, quem acompanha o nosso trabalho diariamente sabe que a gente interpretou o movimento desde aqui de baixo, desde, né, do dia 7 de março, dizendo que era uma simetria com alvo em 7,687 e está alcançando, talvez hoje ainda. Então nós somos felizes na leitura da Bolsa do Reino Unido. Você fala, professor, mas a Bolsa da França está mais fraca. Tem aí as eleições francesas, né, que é um driver que está pesando na Europa, não tanto quanto a guerra da Rússia e Ucrânia, mas pesa sim. E a gente tem o Eurostock 50, que está bem alinhado com a Bolsa de Paris. Mas tem uma pinça aqui, um sinal de fundo. DAX na Alemanha, idem, né? Tem um sinal de fundo aqui, provavelmente de desenvolvimento, e tem o MME. A Bolsa do Reino Unido é sempre diferente, né? MME sobre uma LTA, talvez marcando mínimas justapostas, pinça de fundo, e tem tudo para desenvolver um movimento de recuperação. A seguir eu coloco na tela o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Tem uma sombra superior, mas para acionar fundo teria que, na segunda-feira, fechar abaixo da mínima de hoje, 99,743. É um leve sinal, mas enfim, está positivo, sobretudo. E o Ibovespa em dólares, aproximação entre média e preço, assim como o EWZ.
Precisa segurar para o mercado não começar a achar que isso é uma simetria, que o alvo é aqui embaixo. Então, o mais provável é que estanque a queda e que a gente tenha uma retomada da alta, mesmo que seja uma alta lenta e gradual. Perfeito? E, pessoal, participem também das nossas enquetes no Instagram, Top Traders Underline também. Comente quando a gente colocar alguma coisa no feed. Falar da carteira desafios. Gerdau, a gente tem o alvo lá no 33. Acho que até no cartezinho dá pra ver melhor, né? A gente tem o alvo aqui no 33,60, ativo chato de operar. Ela tem exposição em Estados Unidos e Canadá, aços longos, aquilo que eu sempre falo. Mas ela não desenvolve, mesmo quando a gente tem algo positivo nesse sentido. Parece que está formando um pivô, né? A minha maior posição em bolsa, às vezes o ativo ele cansa, né? Uma exposição, se começa de repente ver outras possibilidades, mas eu gosto de sair da ação que eu sei que tem qualidade quando ela faz um movimento de alta e distancia-se da média. Eu entendo que faz mais sentido. É uma operação mais técnica e essa é uma forma de controlar emocional. O ativo tal, mas aí você tem que ter tranquilidade, serenidade para trabalhar de maneira técnica. A Cury está batendo no 7,74 para consolidar a região realmente como um suporte para que ele impulsione a alta. A Melk, idem, só que no caso sobre a média de 21. Aí Local Web é Local Web, né? É um BO que nós temos aí mesmo, eu nunca fujo a realidade, é uma empresa que talvez a gente troque, a gente vai avaliar. Eu vou passar o final de semana avaliando algumas situações das nossas carteiras e uma das prioridades é ver uma possível troca para Local Web. Vamos ver. Aí a gente vai ter DI1F25. É muito difícil, né, pessoal, a gente imaginar uma queda para o DI aqui no Brasil com os títulos americanos subindo, né? O DI, ele é muito técnico, às vezes parece improvável o movimento. Lembra quando eu falava desse bebê abandonado aqui, ó, jogou lá para cima o DI. Houve um rompimento falso de 11,165, só que nós acertamos a simetria em A e acertamos também aqui o W, né, no rompimento de 11,520. Então não tem sinal de topo. Se eu tivesse comprado no DI, eu operei muito DI no passado, né, junto a um banco, eu colocaria stop baseado num gráfico de 15 minutos para não devolver. Mas está na máxima, né, está pressionando e é uma alta. Uma alta dessa quebra muita gente que opera DI, porque o camarada opera alavancado, uma alta de quase 3%. Isso aqui você faz muita grana na ponta certa, se estiver na ponta errada. A gente olha por quê? Porque uma parte da nossa carteira está atrelada a DI. E aí a gente tem o dólar. E por que o DI está em alta também, né? O IPCA e o GPM vieram altos, né? Eu detalhei isso hoje no Informe Cenário, também no Panorama. Então o dólar, o divisor de águas 4,758, está acima. Só que está até amena, né? Essa alta, pelo que a gente vê no exterior e pelo que a gente vê no GPM e IPCA, mas talvez o mercado esteja precificando já alguma coisa futura, porque acho que tende a arrefecer IPCA e GPM. E ele está pendurado ali numa LTA, rompeu falsamente. E deixa eu ajustar o gráfico aqui. No caso, teve um rompimento falso de 4.803.500. Então acho que o dólar tende a trabalhar em leve queda hoje, durante o pregão. Aí o Ibov na tela, né? O Ibov a gente está bancando a formação de um fundo sobre a média. Né, a gente está falando isso desde ontem, né, porque eu fiz o estudo na madrugada. Por quê? Topo anterior, 117,270, a média de 21, se aproximou da retração de Fibo. É a mesma situação que a gente vivencia em BOVA11, só que o topo anterior é 102,83. Eu não acredito, assim como ontem, que o Ibov, o BOVA11 mini índice fechem em terreno negativo. Né? No caso do mini índice, ele respeitou uma região dupla aqui de topo, 117,270, 117,155, fez mínima 116,915, cravado na retração de Fibo. E qual que é a máxima de ontem? 119,435,
119.290 de hoje. A tendência é que busque 119.290 ainda hoje, no início aí da tarde. E aí ele vai ter como resistência 119.310, a média de 5, verdinha aí, 119.435, 119.290. Então, é uma resistência quádrupla. Mas, aquilo que eu falei no início do vídeo, as barras gêmeas aqui, o fundo duplo, podem impulsionar até acima hoje do 119.290, se aproximando de 119.435. Perfeito? Então falemos agora dos ativos fixos aqui na tela. Domingo, meu palpite, Corinthians 2, Botafogo 0. Ambev, pela terceira sessão, faz pullback na média e na parte alta do canal. O que acontece aqui? 14,75, boca de gap ela fechou, foi a 14,74. É a oportunidade de compra, mas de uma compra mais lenta, aquele ativo para bater renda fixa. A mesma ideia de B3, SA3. Aí a seguir nós teremos BBAS3, Banco do Brasil. Essa eu já acho que é mais interessante, apesar da baixa volatilidade, ela tende a aumentar a volatilidade e volume e tem um excelente potencial. Hoje está com uma alta importante. Bradesco idem, Bradesco montou uma pinça de topo, né? E uma pinça de topo não é qualquer coisa. Pinça de topo, um candle com amplitude muito interessante. Idem para Itaúsa. Itaúsa está na retração de 50% e tende a montar um fundo a partir daí. Entre este fundo e este topo eu tracei as retrações. Nós veremos, caríssimos, algo semelhante em Santander. Então, assim, eu sempre trabalho com a palavra de ordem. A palavra de ordem no fim da semana passada é: não criem grandes expectativas a curto prazo. O mercado vai travar. Se tiver um movimento um pouquinho mais direcional, vai ser para baixo. A gente acertou. E agora a gente acredita numa formação de fundo para que a semana que vem seja altista. Eu não duvido que a gente tenha uma sequência, por exemplo, 4 pregões de alta em 5 na semana que vem. Bom, aí eu tô falando bobagem, né? Porque se o feriado é na sexta, como é que vai ter 5 pregões, né? Então, digamos, 3 pregões de alta em 4 pregões. Né? Dia 15 é feriado. E é isso. Sambi é uma das exposições da nossa carteira. Respeitou tecnicamente 3 topos anteriores. Média de 21, então daqui é para o alto e avante. Agora imagina a Sambi rompendo, queridos, 37 com 36. É um baita de um pivô de alta que vai ser acionado. Pô, mas será que aciona um pivô desse e tal e vai subir, de repente vir nos 42,12? Essa é a ideia. Aí temos BPAC também dando sopa. Veio na retração 38,2, parece iniciar uma reação. E aí, positivo, uma das nossas apostas aí para o curto prazo, veio no topo anterior, 8,52, indica aí uma formação de fundo. Se você for ver, tem um W escondido aqui com eixo 8,95. E aí, dessas belezinhas aqui, faltou Petro e Vale. Então, Petrobras, ela está no mundo paralelo, aí, independente do petróleo, porque tem troca de presidência, a coisa toda. Quando ela estava nos R$30, eu comentei que 34,60 era alvo da movimentação, fez o oco, é isso. E eu acho que hoje mesmo bate 34,60. O detalhe é, ela está acionando um pivô, né? Vamos mexer aqui as peças, ela está acionando um pivô. Acionou ontem, né? E aí pode superar o 34,60 e vir na parte alta aqui do canal. É o movimento mais provável para o ativo. Vale, também tá chata, né? As ações de Gaia. Outro dia eu perguntei qual que é o setor mais chato de operar. É siderurgia, né? Não acredito que acione o pivô de baixa, mas também o ativo tá ali de lado, nessa anemia do minério, é isso? Dá pra gente pensar aqui num triângulo. E provavelmente para o lado que romper ela vai caminhar no curto prazo. É isso que eu penso sobre Vale Ri.
Maravilha. Ó, o mini índice caminhando lá para a máxima do dia. Então faltou a gente fazer as outras carteiras, né? Então eu vou fazer a Fly USA. Bom, GM é GM, né? Eu sou fã da empresa. Eu nunca tive um... Na verdade, o carro da GM que eu tinha, na verdade eu tive sim. Eu tive uma Meriva e eu tive um Opala, né? Que é General Motors. Eu acho essa região fantástica para uma entrada, está muito descontado. A gente tem um sinal de fundo e se houver um rompimento de baixo para cima, 39,75, como está ocorrendo, reforça o sinal. Temos Deere & Company, na minha visão, consolidando o fundo, a aproximação entre a média e preço para a continuidade no movimento de alta. A JP Morgan, quem pega agora a fase embrionária, o rompimento de 131,92 estacionando o Doji montado ontem. Quem sabe estejamos diante aqui do padrão da alavanca. M, além de ter rompido um triângulo, faz um fundo, topo, fundo, rompimento de 153,26, inflexionará o ativo, deve ocorrer na segunda ou terça. Caterpillar, movimentação parecida com Deere & Company, me tranquiliza muito se ela fechar acima de 216,54, porque anula aqui esse topo duplo. M, United Steel, repouso sobre a média de 21 para a continuidade do movimento de alta. Mercado Livre, eu vou mostrar aqui a minha interpretação dos fatos, né? Ela acumula sobre a média para desenhar a simetria e eu penso em realizar lucro no Mercado Livre a $1.700, não antes disso. Eu acho a empresa fantástica, né? Cara, você procura... por exemplo, outro dia eu procurei um produto de higiene. Falei, putz, não vai ter no Mercado Livre. Tinha. Aí eu queria comprar um suplemento diferente que eu pesquisei e tal. Suplemento alimentar tinha no Mercado Livre. Como eu brinco, tem até filhote de Doberman, né? Se bem que agora acho que não pode mais. Aí eu precisava de uma pasta para polir inox aqui. A gente mudou, né, no sábado para cá. Né, faz menos de uma semana. Aí eu queria polir aqui o tanque, a cuba. Aí acha lá no Mercado Livre o produto. Quer dizer, impressionante, né? Uma empresa... Você vê os veículos do Mercado Livre na rua, me passa um sentimento positivo. Enfim, eu sou fã da empresa. Apple é a mesma história, pessoal. Existe aqui um fantasminha, um esboço de topo duplo, sim, né, formado numa região de resistência. E é interessante que a Apple, marca da qual eu sou fãzaço também, é interessante que ela fique acima de 171,94 para afastar a ideia aqui de um topo duplo acionado. Muita gente sai vendendo aqui, é topo duplo. Aí quando rompe, geralmente faz um movimento contrário forte, porque começa a estopar essa galera. A AMD, ela entra ali no time de GM e JP Morgan, né, de ações que estão montando fundos, pegaria a empresa numa fase embrionária. E XP é a mesma coisa de BTG aqui no Brasil. Fundamentos descontados, o preço não reflete a realidade da empresa. E por fim, Tesla, um recuo aqui para fechar gap. $1.021,80, a mínima foi 1.021,54. Gap fechado, liberada para subir. Deixa eu só ver aqui se eu anotei alguma coisa para falar coletivamente, está tudo certo. Que não, eu acho que eu respondi tudo por e-mail, respondi nas redes sociais. Eu procuro ser muito atencioso com os alunos, eu acho que isso é uma questão de... Não é nem uma questão de profissionalismo, é uma questão de caráter mesmo. Nem que eu brigue com o aluno se tiver alguma coisa... Às vezes eu brigo. Tem aluno maluco, por exemplo, que quer que eu emita certificado da época do Infomoney outro dia. Primeiro, né, eu só era o professor, quem controlava tudo era Infomoney. Se eu pudesse, eu faria, não tem como. Ele, não, você consegue. Fala lá com eles, eu nem tenho contato mais com o pessoal do Infomoney, saiu todo mundo. Esse foi um caso, é até engraçado, né? E outro dia o aluno
teimando comigo que eu tinha prometido um curso presencial para esse ano. Em nenhum momento eu prometi. Ele falou que ele gosta do presencial e tal. Eu falei, eu também gosto, mas a gente está acabando de sair de uma pandemia, ainda é pandemia. Enfim, a gente vai ter presencial, ele dizendo que não, que ele fez aquele que eu ministrei com o Bis em 2019, que foi uma experiência legal. E realmente foi, mas esse lançamento agora que já está em andamento é online. Mas eu respondo. Aí nós temos a carteira ouro. SAPR11, ativo de guarda, esse candle me agrada. Essa ação está em observação para uma possível troca. JHSF, pessoal, é aquele repouso para continuar a subir. É um ativo que pode buscar, com o mercado forte a 126 mil pontos, 125 mil pontos, ela pode buscar tranquilamente R$ 8,00. Natura, nós comentamos, né, a acumulação para subir, já tem um zigue-zague ascendente. Rail, para mim, é a melhor empresa do setor de logística, mas ela está com um gráfico muito semelhante àquelas empresas norte-americanas que eu comentei, né? É interessante que ela trabalhe acima de 18,27 para neutralizar, né, essa ideia do topo duplo. É um topo duplo amplo, né? A base é lá embaixo, então... Honey, junto com SAPR11, está em observação. É uma ação chata de operar também. Só que parece uma acumulação, é mais uma ação que eu vou observar de perto. Uma outra é Semin, né? Se eu estou observando o Gerdau de perto, a Semin também será. Se eu entender que a gente tem uma ação com potencial mais explosivo, tal, ela pode ser trocada sim, né? Muitas vezes o ativo, você tem um preço médio, ela fica rondando o preço médio para lá, para cá. Faz sentido procurar uma alternativa. Agora a Grendene não, né? A Grendene simplesmente ela está num topo anterior, região de 9,97, aproximando média de preço, movimento absolutamente normal. E Porto Belo, eu ainda insisto em Porto Belo, é uma aposta minha mesmo, pode parecer um pouco de teimosia, mas eu acredito muito nos fundamentos, está na média de 21, pode segurar por aí, mas é frustrante o fato de ter rompido falsamente essa cunha que nós temos na tela, né? Então, eu tinha uma expectativa muito grande, não foi. Agora, será que a gente pode traçar novamente as retas e entender essa cunha dessa forma? Ó, tá em topos anteriores, é uma ideia. E aí, a seguir, Pets, é mais uma insistência minha, eu concordo, né? Eu acho que vale a pena segurar um pouco. Porto Belo em Pets, e Pets pode parecer, né, geralmente eu não insisto tanto assim, mas cara, eu olho os fundamentos da empresa, o histórico, você estuda sobre as empresas, elas estão muito descontadas. E aí, para finalizar, vamos fazer a carteira Pocket. BKBR3, meu filho adora, a última vez que nós fomos tomar lanche. Meu filho está trabalhando pra caramba, meu filho está trabalhando em 2 empregos. E eu tinha uma história que eu contava para vocês, né? Que o nosso planejamento era ele terminar o inglês e a faculdade esse ano para passar um ano nos Estados Unidos, né? Ano que vem. Mas eu falei, se acontecer um detalhe na vida pessoal dele, ele não vai, né? Então, hoje eu já não acredito que ele passe o ano que vem fora. Mas está trabalhando, está firme aí. Eu criei um homem com 23 anos, eu tenho muito orgulho, ele é investidor também. E as maiores posições do meu filho são GEMAT. Meu filho fez uns trades famosos aí, quando ele comprou o Santos Brasil, ninguém nem falava da ação, uma outra vez. Alguns aí. Então ele tem uma exposição grande em GEMAT, a única ação que nós temos peso 2 aqui na Top Traders. E ele tem também LJQQ. LJQQ3 me lembra Canela, né? Tinha uma pertinho lá do hotel. E ele está bem posicionado, porque LJQQ3 é um típico mastro bandeira. Então, falando da carteira Pocket.
Falando da carteira Pocket, a gente tem BK-BR3. Correção até a média, normal, natural, Smart Fit. Provavelmente vai formar fundo por aqui. Rapt, juntamente com Pomo, as melhores opções do setor automobilístico. É mais uma aposta minha, juntamente com Porto Belo e Pets. Caixa Seguradora é uma decepção, essa empresa está formando um ombro, cabeção, ombro invertido, mas na próxima esticada ela deverá ser trocada. Santos Brasil é mais uma ação que eu aposto. E essa está formando um mastro bandeira, segurando no topo anterior e na média. YDUC também faz sentido segurar. É uma leve correção, se você estudar de forma proporcional que foi o movimento de alta. A soja 3 é uma tranqueira de ativo, né? Uma tranqueira mesmo. Essa daqui provavelmente vai ser trocada na próxima semana. E Gemate é a nossa aposta com peso 2. Então é isso, pessoal. Estudo completo para o final de semana. O mini índice caminhando para a máxima do dia 119,290. Eu falei quando estava lá perto da mínima no Telegram e depois quando estava um pouco acima aqui no YouTube. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Eu acredito no fechamento positivo aqui no Brasil, mesmo que ele seja leve nesta sexta-feira. O aluno por aqui, a nossa razão de ser. Eu coloquei matérias 2 dias seguidos lá no feed do Instagram. Participem, comentem aqui no YouTube também. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Hoje eu vou fazer as enquetes no Instagram um pouco mais tarde, depois do almoço. E eu vou fazer com foto, gravando alguns stories com voz também. Então, um grande abraço a todos, saúde e paz, pessoal. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Corinthians 2, Botafogo 0 no final de semana. E quando vocês tiverem qualquer dúvida, os comentários do YouTube estão abertos. Aqui o aluno é bem-vindo, tem voz, é tratado com muito carinho e respeito. Vamos em frente, valeu!